23, Jeremias 23, versículos 5 e 6, diz assim: Nos teus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Essa expressão, o Senhor, justiça nossa, ou o Senhor é a minha justiça, ela vai aparecer duas vezes no livro do profeta Jeremias. Hoje é o dia mais importante do ano. Chegamos no Yom Kippur. E alguns, alguns sábios rabinos dizem que é o único dia que Satanás se cala. É o único dia que o diabo ele é silenciado. E eu quero hoje, né, compartilhar com vocês, nesse tempo que nós chegamos até aqui, através das orações que já fizemos, as, as pautas, as renúncias, né, as confissões, para chegar, né, nesse nível de quebrantamento, de arrependimento. E a gente não entrar e passar por hoje e daqui por diante, a gente não entrar nas dimensões da injustiça. E eu até, você pode fazer isso hoje como uma tarefa, aí na parte da manhã, anotando as situações de injustiça que você sofreu na sua vida. Acredito que todos nós, por algum momento, fomos injustiçados, né? E anota isso, né? Coloca isso num papel, as situações de injustiça que você sofreu. Eu não sei você, mas eu particularmente, desde do meu nascimento, e talvez por isso, pelo fato de ter nascido nesse mês, né, nesse ciclo, nessa estação, eu sou da tribo de Efraim, nasci no dia 18 de Tisrei, que é 14 de outubro, né, no calendário gregoriano, e o trono opositor é Têmis, a deusa da justiça, e que vai operar justamente o contrário, vai operar justamente a injustiça. E desde da minha concepção, né, praticamente, eu sofro, né, e sofri ataques desse trono da ação da injustiça. E você deve conhecer histórias, e talvez passou por uma situação assim, onde a pessoa faz tudo certo, ela faz tudo certo, mas sempre ela leva a culpa. Ela faz tudo certo, mas no final as coisas estão caminhando para dar certo e acontece alguma coisa e dá errado. E eu acredito que existem muitas heranças, muitas situações, né, na sua vida que podem ainda estar bloqueadas, podem ainda estar retidas, justamente por uma ação de uma injustiça. Então é isso que eu quero compartilhar com você hoje, nesta manhã, e depois pontuar algumas situações que vão causar a injustiça. Estamos diante do tribunal, estamos diante do trono, estamos diante do dia, né, mais importante do ano, e aí temos aí mais um período aí nesta manhã, à tarde, para a gente ainda fazer algumas orações, fazer algumas confissões, para a gente poder, né, entrar nesse novo tempo, nessa nova estação,
e colher tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Se você for ler a história do profeta Jeremias, em todo o tempo, em to- tem alguém com áudio aberto aí. Em todo o tempo, ele foi injustiçado, né? Mas sempre perseverou, sempre não desistiu do seu chamado, né? Sempre foi provado, mas não desistiu, perseverou. E aqui, esse ponto dentro da vida do profeta Jeremias, eu aprendo algo. Porque você só pode experimentar a justiça de Deus quando você passar por situações de injustiça. Olha só, vou repetir. Você só pode experimentar a justiça de Deus quando você passar por situações de injustiça e vencer esse momento, e vencer esses ataques. E existem alguns inimigos, e eu quero destacar um que atua fortemente, né, usando da injustiça. Está lá no Salmo 89, eu quero que você leia comigo lá. Eu vou ler do versículo 8 em diante. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade. Quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrastes a Raabe, como se fora ferida de morte. Espalhastes os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. E tu os fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta será a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Esse texto, no Salmo 89, vai expor a justiça de Deus e como vencer uma entidade maligna. Esse salmo ele foi escrito por um guerreiro de Davi chamado Etan, né? E no versículo 9 você vai ver essa entidade por nome de Raabe, que não é a nossa irmã lá de Jericó. Essa entidade aqui é uma entidade que trabalha fortemente na, nas nossas emoções. É o comando da injustiça, né? Esse, essa entidade, ela trabalha junto com o Leviatã, que é o comando do orgulho. E esse ser maligno opera fortemente nas nossas emoções, causando a injustiça. Mexe com toda a nossa estrutura emocional, né? Nós sabemos que 70% do nosso corpo é água, e esse ser, ele trabalha nessa área, desestabilizando as nossas emoções e usando como arma a ferida da injustiça. Então, mas aqui tem uma grande chave, porque são justamente nessas situações, assim como Jeremias enfrentou, é que o Senhor nos dá a oportunidade de não só vencer esses ataques, mas também entrar num nível de maturidade, de crescimento espiritual. Porque se você pegar a carta de Pedro, ele diz lá no capítulo 2, versículo, acho que é o versículo 19, ele diz assim que nós devemos nos alegrar, alegrar com as injustiças. Então, a nossa atitude de relação a uma injustiça vai demonstrar o nosso nível de maturidade e também vai nos dar força para prosseguir.
Se eu perguntar aqui para vocês, quantas situações de injustiça que você sofreu e que, na verdade, ao invés de prosseguir, você paralisou? Quantas situações de injustiça você enfrentou que, ao invés de você superar e avançar, você foi paralisado? Não é verdade? Então, mas a palavra diz que nós temos que nos alegrar, porque quando eu respondo negativamente a uma injustiça, eu entro debaixo da injustiça. Quando eu não venço a injustiça, eu vou me conectar com a atmosfera da injustiça. E aí eu entro debaixo de um comando da tristeza. Por isso que diante de uma decepção, diante de uma injustiça, a primeira coisa que você fica é triste, abatido, paralisado. E essa tristeza, essa desestabilização nas suas emoções, já é a ação dessa entidade. Então, nós devemos nos alegrar com a injustiça. Então, hoje, né, nesse Yom Kippur, eu queria que você anotasse aí, agora, nesse período da manhã, algumas situações que você foi injustiçado. Agora, para você vencer a injustiça, você precisa entrar no tribunal do Senhor justificado. Olha só, para você vencer as injustiças, você precisa entrar no tribunal do Eterno justificado. Por isso que nós temos por isso que nós fizemos o Techuvá, né, o tempo de arrependimento, de quebrantamento, de limpeza, para a gente entrar nesse tribunal sem nada, sem nenhuma pendência, sem nenhum documento pesando contra nós. Todas as vezes que a gente está na iminência de entrar no novo, do eterno, de entrar numa nova estação, num novo ciclo, e eu creio que esse ano vai ser o ano mais abençoado da sua vida. Eu posso, eu posso pelo menos ver aqui nos comentários um amém? Eu vou repetir para dar tempo de você entender a palavra. Esse ano vai ser o ano mais abençoado da sua vida. Esse ano vai ser o ano mais próspero. Vai ser o ano da ativação dos dons ministeriais. Vai ser o ano do rompimento. Vai ser o ano do cumprimento de promessas. Amém? Então, mas você não pode ter nada lá na mão do inimigo. Você não pode ter nada, nenhum documento pesando contra você no mundo do espírito, né? Jesus falou assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo. Nada, absolutamente nada dele tem em mim. Ou seja, não tem nada que pesa ao contrário à minha vida. E no tribunal do eterno, eu vejo que a nossa maior batalha não é nem contra demônios, porque demônios, né, você repreende, você às vezes, numa confissão, numa renúncia. A nossa maior guerra está com pessoas, para exercer, né, algo dentro de nós chamado perdão, porque constantemente nós temos que trabalhar o perdão. Estamos num tempo de confissão, né, de arrependimento, de quebrantamento diante do Eterno, pedindo perdão ao Senhor. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos pedir perdão uns aos outros. E a cura, a restauração se dá justamente quando você confessa seus pecados uns aos outros. É o que Tiago ensina na sua carta. Confessai os pecados uns aos outros para serem curados. E aí, até essa semana passada, retrasada, eu dei uma aula sobre altar de remissão, porque muitas pessoas elas não experimentaram uma libertação eficaz porque faz as coisas incompletas.
Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. Uma vez que há arrependimento, uma vez que há confissão, aplique-se então o outro princípio. E esse princípio só pode ser aplicado, ele só vai ter veracidade, só vai ter eficácia, né? Que quando houver essa confissão. Não uma confissão para Deus. Porque a confissão para Deus, você está perdoado. Mas quando você confessa uns aos outros, é que vem a limpeza, a purificação. Então, confessar pecado para Deus, o perdão já está disponível. E Ele quer nos perdoar. E hoje é o dia do perdão, né? Hoje é o dia onde o Pai está. Não, filho, quero te perdoar, você está perdoado, está tudo certo. Quero escrever o seu nome aqui no livro das bênçãos, né? Eu creio que todos nós que estamos aqui já estamos inscritos nesse livro que vai ser selado e teremos bênção aí nesse ano. Mas quando você confessa o seu pecado uns aos outros, o texto diz que nós seremos curados, restaurados, né? A limpeza, a purificação se dá quando você confessa um ao outro. E aí sim aplica-se o princípio do desligamento, né? E aí, por último, eu estava falando, o tema era altar de remissão, você faz a sua oferta, né? A oferta de remissão, onde você vai coroar essa libertação na sua vida. Então, nós temos que trabalhar o tempo todo o perdão. Essa é a parte mais difícil, porque você tem que amar e perdoar até mesmo o seu inimigo. Então, a guerra contra demônios é mais fácil, porque você ora, você renuncia, você repreende. Agora, com pessoas, você vai ter que se dirigir a ela, pedir perdão, né? Fazer um retratamento, né? O sumo sacerdote, quando ele entrava no, no Santo dos Santos, né, uma vez ao ano, no Yom Kippur, ele não podia ter nada, nenhuma falta, tinha que ser perfeito. E essa palavra perfeito aqui é alguém que não tem falta nenhuma, não está faltando nenhum pedaço. É o que Jesus falou. Aí vem o príncipe desse mundo e nada dele tem em mim. Ou seja, eu estou íntegro, eu estou perfeito, as minhas emoções estão resolvidas. Está tudo certo comigo, está tudo certo com Deus, está tudo certo com fulano, está tudo certo com Beltrano. Ou seja, estou perfeito. Nada do inimigo tem que ele possa me acusar. Nada do inimigo tem que ele possa me puxar. Porque o tempo de avanço é um tempo de você entrar no novo, mas se você tiver situações aqui nas suas emoções, na sua alma, que o inimigo possa te acusar, ele vai te puxar, né? E para fazer repetir o mesmo ciclo do ano passado. Então, nesse pegando aqui esse texto e a ação dessa entidade que opera na injustiça, eu quero apontar algumas coisas aqui para que você tenha tempo ainda de se arrepender. Arrepender, né, daquilo que gerou uma injustiça, daquilo que gerou e deu ao inimigo o ataque, permitiu o ataque, ofereceu ao inimigo essa legalidade para que o inimigo te atacasse, né, criando situações de injustiça. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, para você se arrepender, se você já fez, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas se isso está faltando ainda para coroar esse dia, para coroar esse tempo, você precisa se arrepender de um pecado que provoca injustiça. O primeiro deles é quando você desonra a autoridade. Quando você desonra alguém que tem uma autoridade sobre a tua vida. A desonra ao pai, a desonra à mãe, a desonra ao seu líder espiritual. Todas as vezes que você desonra alguém, o inimigo pega isso e vem fortemente contra a sua vida para que você seja injustiçado. Tem muita gente que não sabe por que não recebe uma bênção, por que ora
e não prospera? Por que que ora e não consegue romper numa determinada área da vida? Porque desonrou, porque você feriu, porque você magoou. Então procura aí na sua memória agora, busque na sua consciência, peça ao Espírito do Eterno para falar no seu coração se tem alguém que você desonrou nesse ano, se tem alguém que você feriu, se tem alguém que você magoou com uma palavra, porque essa injustiça, esse pecado, perdão, ele abre uma porta de injustiça. Uma outra coisa que parece pequena, parece simples, mas é algo também que fala e vibra no reino espiritual contra você. Quando você pegou algo de alguém e não devolveu, talvez aquela vasilha da Tupperware que você pegou emprestado, e não devolveu, talvez aquele batom, talvez aquela caneta. Então, situações, algo que você pegou de alguém e não devolveu, né? Terceiro, quando você forçou alguém a vender algo barato. Irmãos, eu passei por uma experiência tão vergonhosa uma vez, e isso já é um trono maligno que opera no Brasil, né? A gente é influenciado por isso, e isso a gente precisa vencer isso, porque isso é de uma malignidade terrível, de sempre querer tirar vantagem de alguma coisa. Sempre ao comprar algo, pedir mais barato, dá para fazer um desconto, dá para fazer isso. E uma vez eu estava indo para Minas e o pessoal estava dando aquela manutenção nas estradas e tem aquelas paralisações. E geralmente tem algumas pessoas que vêm vendendo um amendoim, um doce, uma paçoquinha, né? E vem um rapaz, né? E o sol estava muito quente. E ele foi e me ofereceu. Eu lembro que era uns R$ 24 o que eu comprei dele. E aí ele falou assim: ó, deu R$ 24. Eu falei: não, faz tudo por 20. Só que quando eu falei, o Espírito de Deus já tocou no meu coração. Mas eu fiquei quieto. E aí a Larissa estava do meu lado e falou assim: amor, faz isso não. O que é isso? Rapaz, está no sol quente aqui, trabalhando, vendendo amendoim. Paga o que ele está pedindo. Sabe quando aquela palavra já entra no seu coração e você fica com vergonha? Eu falei, pensei, né? Não falei. Eu falei, pensei assim, meu Deus, que coisa. Mas é um mau hábito que a gente tem de sempre querer tirar vantagem, nem que seja de R$ 1, R$ 2, R$ 3, forçando o cara a me vender barato. Eu tinha que avaliar ali, era o trabalho dele, né? Estava ali se esforçando para ganhar o seu pão, para sustentar a sua família. Depois eu paguei e fui pedir perdão ao Senhor e como eu fiz diante da minha esposa e dos meus filhos, tive que pedir perdão para eles também. E nunca mais eu fiz isso, né? E quantas vezes a gente força alguém a nos vender algo barato para a gente ser beneficiado, né? Quando você faz um tipo de suborno, tudo isso vai abrindo brechas para que essa entidade, Raabe, opere a injustiça. E aí você não sabe por quê que existem situações na sua vida que tudo está caminhando para dar certo e de repente dá errado. Talvez tenha alguma coisa aí. E olha só, não pensa em algo grande. Pode ser algo simples, pequeno, mas que está vibrando no mundo espiritual, pesando contra você. E hoje é o dia para você fazer esse conserto e desconectar dessa entidade de injustiça, essa entidade que opera na injustiça, desse ser maligno que impede que você
Desfrute do melhor que o Eterno tem para a sua vida. Ontem, Tiago me chamou já no finalzinho da tarde, não, acho que já era de noite, né, Tiago? Umas 7 horas. E ele estava num momento de oração, de contrição, né? E aí Deus falou algo com ele, muito forte. Eu quero que ele testemunhe aí, que ele fale, porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Tiago, Shalom, shalom, bom dia a todos. Foi antes das 6 AP, das 18, foi. porque eu ainda mandei mensagem para a pastora procurando o senhor, que eu falei, eu preciso que ele me responda isso agora, que queimou assim muito forte no meu coração. Então, eu tava aqui orando, né? E eu falei assim, falava com Deus, Pai, eu sei que tem alguma coisa ainda, algo que tá me prendendo, porque depois que eu conheci o apóstolo, a minha vida começou a romper, a andar, mas parece que tinha algumas coisas que começavam a travar. E eu falei, nesse tempo profético, Senhor, eu quero que o que eu tiver que arrepender, eu estou disposto, eu quero fazer realmente um conserto, porque alguma coisa não está funcionando. E aí eu orando ali, Deus me trouxe algo no meu espírito que aconteceu há muito tempo atrás na minha vida. Eu nem me recordava, ele realmente trouxe para a luz. A gente estava, na época eu nem frequentava a igreja, a gente estava numa festa, eu e alguns amigos, e a gente estava vindo embora. E um desses colegas, né? Amigos não, colega, ele estava vindo na frente. E a moto dele andava bem mais do que a nossa. E aí, bem lá na frente, assim, a gente viu que tinha que ele parou. E ele parou e tinha um carro meio que no meio do mato, assim, na estrada. E a gente já olhou e achou que a primeira impressão que a gente teve, nós que estávamos atrás, inclusive eu, era que tinha sido algum acidente. E aquele rapaz, então, ele começou a fazer um ato de vandalismo no carro, tentando abrir, dando ali umas porradas. Ao meu primeiro impacto foi assim: aconteceu um acidente e ele está desesperado para ajudar. Só que quando eu cheguei perto, eu vi que não era. Eu vi que ele estava fazendo aquilo num ato de vandalismo e maldade. E aí Deus bradou no meu espírito. Eu não participei diretamente, mas eu fechei a minha boca e não falei nada. E ali eu peguei e nós continuou e nada foi falado. Sei, não sei o que passou pela cabeça na hora, também não quero justificar. Então, assim, eu vi que aquilo ali foi. Hoje eu percebi agora o apóstolo falando, foi um ato de injustiça. Eu não participei diretamente fazendo a mesma coisa que ele, só que os meus olhos viram e eu me calei. E aí eu já pego uma brecha para dizer algo aqui. Às vezes nós vemos alguma coisa de errado, injustiça, e nós ficamos de boca fechada. E nós estamos compactuando com essa injustiça. E isso pode causar coisa na nossa vida. A Aí omissão. é a maldição. Aí o Não, Espírito de a Deus. omissão. 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 Aí o Espírito de Deus trouxe muito forte ao meu espírito também. Passado alguns anos depois desse acontecido, eu comprei um carro. E aí, depois de algum tempo, esse carro começou a estragar. E eu tive gasto com ele. E no final, eu tive que entregar esse carro assim, vamos falar, a preço de banana. Eu dei ele, porque o preço que eu vendi foi na verdade, eu entreguei. E aí ele deu um problema. E o rapaz que comprou, até falei para ele: Ó, o carro tá assim. E esse rapaz era mecânico. Falou: Não, eu vou arrumar, só que é tanto. E aí eu entreguei. E Deus me fez sentir no espírito que a entrega desse carro foi pelo ato de injustiça que eu vi. E aí eu falei: Mas eu vou só pedir perdão. Aí foi a hora que eu procurei o apóstolo, mandei o áudio, expliquei para ele tudo. Falei, AP, o que eu preciso fazer nesse caso? Porque eu percebo que isso trouxe um impacto na minha vida. E eu quero destravar, eu quero romper. Aí eu mandei a mensagem para ele e me passou o direcionamento. Pode falar o direcionamento Ah, aí ele falou para mim, né, que é arrepender, confessar igual eu estava fazendo e fazer a oferta de de remissão, de reparação, né? reparação. De reparação, porque você foi omisso Isso. e essa entidade aqui, ó, é que operou, né?
E agora, porque é interessante, né? Quanto tempo isso faz? Ih, chapéu, eu nem lembro. E Quando você, eu lembro que e você foi lembrar isso ontem. eu fui lembrar ontem Deus trouxe no meu espírito assim. Aí eu pergunto para você, isso é coincidência? Não. Não é, né? É o Espírito de Deus, né? E se ele trouxe é porque isso estava pesando no mundo espiritual, né? E aí, quando você estava falando aí, Tiago, Deus me deu uma palavra. Quando o povo estava saindo do Egito, Moisés diz para Faraó assim, ó, nenhuma unha vai ficar aqui, Faraó. Porque o Faraó propõe, né? Não, ele pode liberar aqui fulano, Beltrano, mas o gado, né, fica comigo aqui, né? Aí Moisés diz assim, olha, nós queremos tudo, tudo. Nem uma unha vai ficar para trás. O que eu aprendo com isso? Nada pode ficar na mão do inimigo. Nada pode ficar na mão do inimigo porque senão ele vai ter autoridade para reter alguma coisa na nossa vida lá na frente. Então, e aí esse testemunho do Tiago aí, né, fortíssimo. Uma outra situação de injustiça é quando você reteve o salário do trabalhador, né? O dinheiro da injustiça clama. Uma outra situação que causa a injustiça é a mágoa. Gerar mágoa no coração por alguém, né? Hoje é o tempo de você liberar perdão. Hoje é o tempo de você trazer aí à sua memória alguém que te feriu, que te machucou. Perdoa essa pessoa, libera essa pessoa, né? Amém, pessoal? Essa era uma pequena palavra que eu quero deixar com você, né? Nesse dia tão especial e nesse tempo que nós passamos aqui juntos, né? Foi muito maravilhoso. Esse grupo aqui, eu vou deixar ele aqui aberto. Quem quiser sair, pode sair, né? E, mas vai ficar aqui aberto para outros propósitos, outros direcionamentos. Amém? Então, eu quero que você continue aí nesse tempo de contrição, né? De busca, de entrega. E aproveita hoje, né, para você trazer, colocar aí no papel algumas situações de injustiça e sondar o seu coração, ver se tem alguma coisa que o que você está sofrendo, a injustiça que você está sofrendo ou sofreu, em virtude de alguma coisa que você fez, que precisa ainda ser resolvida no mundo espiritual. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Confissão, arrependimento, oferta, né? Hoje é o melhor dia para ofertar. O tempo de ofertar é agora. Ofertar já abençoar as finanças. A oferta hoje, ela, nesse tempo, nesse ciclo, né, nessa estação aqui, ela vai abençoar e fazer prosperar todo ano. Então, aproveita para semear, aproveita para ofertar, né? Para que nada no mundo espiritual esteja pesando contra a sua vida. Amém, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Vou pedir para o pastor Júnior Barbosa fazer essa oração aí, para nós, encerrando. Está aí, Júnior? Amém. Estou sim, AP. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por esses dias que estivemos reunidos aqui. Tem pessoas que nós conhecemos, eu conheço só de ouvir falar. E aqui na live foi um momento de comunhão, foi um momento de partilha, né? Foi um momento que nós podemos conhecer um pouco mais de cada um, do ministério de cada um, do chamado individual que Deus tem para cada um. São irmãos preciosos diante do Senhor. Aprendi muito, tomei conhecimento de muita coisa que ainda não me era do meu conhecimento e que foi de grande valia nesses dias. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que participou e que hoje realmente nós possamos acessar, alcançar aquilo que nós temos buscado nesses dias e que Deus possa trazer uma novidade de vida para nós. Aquilo que foi
que nos impedia, aquilo que vai ser arrancado hoje dos nossos caminhos, que nos impediam hoje, venha a ser aplainados e que nós possamos, assim como o Tiago falou, aquilo que estiver impedindo, Pai, eu quero que seja arrancado. Então, nessa hora, nós agradecemos a Deus, bendizemos o nome do Senhor. Bendito seja o Eterno que nos conduziu até aqui. Bendito seja Deus que nos trouxe ao entendimento de que temos que buscar algo mais profundo no Senhor. Salvos estamos, glória a Deus por isso, mas nós não queremos apenas ser salvos, nós queremos acessar, nós queremos conduzir outras pessoas no caminho do eterno e naquilo que Deus tem para eles, um propósito nesta terra. Não viemos aqui por acaso, estamos de passagem, é verdade. Será somente um tempo aqui, mas esse tempo tem que ser um tempo que nós tenhamos a luz do eterno sobre nossas vidas, radiando e alcançando outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta manhã. Te agradeço por tudo que o Senhor fez nesses dias. Te agradeço pelo dia de hoje. É dia de pedir perdão, mas eu estou aqui também agradecendo, porque se nós chegamos até aqui, o Senhor foi fiel e justo para conosco, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja o Senhor. Abençoe cada um que aqui está. Abençoe cada irmão que não conseguiu entrar ou que não deu tempo para entrar. Seja na vida de todos eles. Que hoje seja realmente um divisor de água nas nossas vidas e no nosso ministério. Para a honra e glória no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, viu? Amém. Um abraço.